A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Sou grato a Deus pelo carinho de cada um, estar acompanhando sempre aqui os nossos subsídios no canal Boas Notícias. Que Deus vos abençoe maravilhosamente. Nós estamos com a lição de número 4 para 26 de janeiro de 2025, a lição com o assunto Deus é triuno, assunto que mexe aí com o raciocínio, com o cérebro, com a mente de muita gente. Muitos acham que é complicado demais entender essa doutrina chamada doutrina da Trindade ou da Triunidade Divina, e é sobre isso que esta lição nos fala hoje, certo? Deus é triuno. O textuário da nossa lição diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. A verdade prática diz: desde a eternidade Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. O texto bíblico que dá base a esta lição está em Mateus capítulo 3, versículos 15 a 17, e depois 28, versículos 19 e 20, e diz-nos assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Começando aqui já nos versículos 16 e 17, já encontramos os três aqui: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus na água sendo batizado, o Espírito Santo descendo de forma corpórea como uma pomba sobre ele, e ecoou uma voz do céu dizendo: este é meu Filho. Então os três aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi do agrado de Deus Todo-Poderoso se revelar aos pequeninos com todo o esplendor de sua natureza triuna. Portanto, não percamos a oportunidade de nos relacionar com Deus Pai, com o nosso Salvador Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo, o Consolador. A palavra-chave desta lição é Trindade. E diz-nos assim a introdução da nossa lição. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. A lição está subdividida em três tópicos. O primeiro, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. O segundo, as heresias contra a doutrina da Trindade. E o terceiro, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O texto principal, ou o tema principal da capa, nos fala em defesa da fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, o terceiro tópico, unicismo, é uma dessas, tá? Heresias antigas, agora bem presente aí na atualidade. Muito bem, a palavra de Deus, desde o seu início, já aparece a triunidade em ação, quando logo no primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim, a terminação que indica mais de um, né? Sempre tem esse in no final. Por exemplo, cão, Caleb, ou Calev, Clevim, aí cães. Bem, então esse in já está dizendo que aquele Senhor, Deus, o Criador, embora seja o único, ele seja errado, como diz o Israel, o Senhor nosso Deus, ele é um, tá? Mas já no começo aparece uma indicação de que ele
tem mais alguém presente nessa divindade. Logo mais à frente, no primeiro capítulo, vem o próprio Deus dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, em toda a Bíblia, essa doutrina se faz presente, embora a palavra trindade não apareça no texto da Bíblia. Como também não aparece a palavra arrebatamento, mas eu creio no arrebatamento, e você que está me assistindo também crê, e a palavra não existe. Existe arrebatados, mas a ação arrebatamento não existe. Mas eu creio no arrebatamento da igreja. Muito bem, porque todo o conceito está aí do arrebatamento. Assim como não tem a palavra trindade, mas está toda a Bíblia permeada dessa ideia. Muito bem. Já que nós estamos no subsídio e você vai estudar a sua lição, você é aluno, você também professor, e depois estarão em sala de aula, vendo tópico por tópico, subtópico, bem pormenorizadamente, vamos fazer, como eu sempre faço, apenas aqui um subsídio. Mas o primeiro tópico, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Os dois não estão díspares, certo? Só existe um Deus, só um Deus. Porém, esse um Deus, está presente em três pessoas, Pai e Filho e Espírito Santo. Aí você diz: mas como é que pode? Tem um Deus e está em três pessoas? Exatamente. Uma forma bem singela para explicar, bem simples. Quantos oxigênios existem? Oxigênio é oxigênio. Eu estou respirando, você também está respirando oxigênio. Imagine aí algumas pessoas dentro de um quarto ou mesmo dentro de um elevador, todos estão respirando o mesmo oxigênio. Mesmo oxigênio. O oxigênio está em volta, está em nossa volta, está por cima de nós, está em todos os lugares, está presente, permeia a nossa vida. Assim como Deus, o Salmos 139, versículo 5 diz: tu me cercastes em volta, está à frente, está atrás, e ainda colocaste a tua mão sobre mim. Deus, então, está o tempo todo presente em nós, certo? Esse é o Deus que está presente o tempo todo em nossa vida, é o Deus poderoso, o Deus que nos acompanha. A gente sabe que Deus é um Deus, um. Ouve Israel, nosso Deus é um? Deus é um. E repito, esse Deus que é um e que está presente em todos os lugares, que é onipresente, onipotente, onisciente, ele é um Deus que se apresenta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Sendo assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também, certo? Muito bem. No segundo tópico, fala-nos um pouquinho sobre as heresias contra a doutrina da Trindade. Aí as pessoas vão fazer apanhados históricos e pegar até imagens de deuses, de deuses pagãos que têm três rostos, para dizer que essa é uma ideia pagã e tudo mais. Olha, o que vale para nós é a Bíblia Sagrada. Se existem outras histórias, alguém colocando imagens, cultuando alguma imagem que tem três rostos e tudo mais, para dizer que o cristianismo está copiando do paganismo, isso aí não é problema nosso. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada, e é por ela que nós nos valemos, tá certo? Então veja só, Sabélio era um homem moço lá do começo da igreja, que dizia que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são apenas aspectos da divindade, apenas aspectos da divindade, sendo a mesma pessoa, tá? Ou seja, como é que poderíamos explicar isso aqui de uma forma mais prática? Seriam estágios. O Pai foi um estágio, o Filho outro estágio e o Espírito Santo outro estágio. Fases. Lá no período da criação, Deus se apresentou sendo chamado de Pai. Depois, quando encarnou o Verbo Jesus Cristo, aí esse mesmo Deus passou a ser chamado de Filho. Depois que Jesus morre, ressuscita e tudo mais, agora esse Deus passa a ser chamado de Espírito Santo. Mas
é apenas um Deus que em algum momento é chamado de Pai, em algum momento é chamado de Filho e em algum momento é chamado de Espírito Santo. Então, eles não têm dificuldade nenhuma em dizer que o Espírito Santo derramou seu sangue na cruz, que o Pai morreu por todos nós, porque apenas são estágios de uma mesma pessoa. Quando, na verdade, Deus é um, que está presente em três pessoas distintas. O Pai é Deus, mas ele não é o Filho. O Filho é Deus, mas ele não é o Pai. O Espírito Santo é Deus, mas o Espírito Santo não é o Pai e também não é o Filho. E o Filho também não é o Espírito Santo. Eles são distintos, cada um dentro das suas funções. Olha aqui o texto que lemos no batismo de Jesus, tá? O Espírito Santo descendo sobre ele na água do batismo e a voz do Pai. Se fosse uma só pessoa, a voz tinha ecoado dali, não do céu, tinha ecoado da água onde ele estava. Lá na cruz do Calvário, Jesus teria entregado o seu Espírito, então, para quem? Quando disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Alguém pode dizer, não, isso aí são apenas, digamos assim, mais uma forma de apresentar o caráter de Cristo, porque ele é Pai, ele é amoroso, tá? Ele cuida como a gente, como o pai cuida dos filhos. Imagine um professor que cuida tão bem dos alunos que as pessoas dizem, isso não é um professor, isso é um pai. Então essa é a forma de dizer que Jesus, ele é um pai, mas não existe um pai fora de Jesus, ele próprio é o Pai. Não tem como ele dizer, em tuas mãos entrego o meu Espírito, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, Pai, afasta de mim esse cálice, orando para ele mesmo, Não tem. Então, não são estágios, são realmente os três. E mesmo lá no período em que eles dizem que Jesus, que é o mesmo Pai, era chamado de Pai no período da criação e do Antigo Testamento, então para quem Deus disse, façamos o homem à nossa imagem? Aí diz, não, ele estava falando com anjos. E aí precisa ir arrumando tantos subterfúgios, tanto argumento para provar uma heresia, para segurar a heresia como se fosse verdade. Agora, Tertuliano combatia o sabelianismo e usou o termo trinitas, que é trindade em português, pela primeira vez, fazendo sua defesa, sua apologia da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como pessoas distintas, porém, todos em uma mesma divindade. Ele foi o primeiro a adotar a palavra trindade, tá? A primeira vez foi Tertuliano. No ano 263 depois de Cristo, Dionísio de Alexandria enfrentou o próprio Sabélio, o heresiarca do unicismo. E Sabélio foi derrotado, tá? Nessa disputa. O Dionísio de Alexandria enfrentou o próprio Sabélio e derrotou ali o sabelianismo de tal forma que muitos que já estavam acreditando nessa ideia de unicismo, que não tem Pai, Filho e Espírito Santo, em vez de dizer que Jesus é Deus, eles dizem que Deus é Jesus, eles trocam a ordem da frase, e aí o sabelianismo, o unicismo, foi caindo no esquecimento e ficou por muitos séculos adormecido. Essa heresia ficou para lá, foi abolida, ficou quieta para lá. Porém, essa heresia foi ressuscitada, foi trazida à tona de novo por John Shepp. Esse John Shepp, ele fundou uma seita com o nome Só Jesus, em 1913, também conhecida como Nova Luz. Teve uma nova luz, uma nova revelação do texto bíblico e recebeu essa luz, essa iluminação, e sobre essa parte aqui, sobre o Pai, Filho e Espírito Santo, sobre a doutrina da Trindade e tal, e com essa nova luz entendeu que é só Jesus e pronto. Até o batismo deles em águas não usa a fórmula que o próprio Jesus ensinou, e de fazer discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles batizam apenas, eu te batizo em nome de Jesus. Batizam em nome de Jesus apenas. Como estamos falando combatendo as antigas heresias que se apresentam como novas, você pode se perguntar assim, e quem são esse povo hoje? Quem defende essa heresia unicista? É só o pessoal da Nova Luz, dessa seita Só Jesus, que surgiu lá no continente africano,
São só eles? Esse pessoal do movimento aí de 1913? Não. Essas igrejas são chamadas também de modalistas. Você pode fazer uma pesquisa aí sobre modalismo, tá? Ou sabelianistas. Mas eles não usam diretamente esse termo. Nós somos sabelianistas, nós somos modalistas. Não usam. Porque são textos que já são muito trabalhados nas faculdades teológicas, nas disciplinas de seitas comparadas, né? A chamada heresiologia. E aí prefere adotar outros nomes, porém, nas suas ministrações, nas suas doutrinas, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles lançam as suas heresias. A principal delas é a Igreja Pentecostal Unida. Igreja Pentecostal Unida. Eu acho que é a maior, embora não seja brasileira, mas tem dela no Brasil. Tabernáculo da Fé. Tabernáculo da Fé. Você já ouviu falar de alguma dessas? Comente aí. Se você já ouviu falar de alguma dessas igrejas, se você conhece algum pregador, se você conhece alguém dessas igrejas. Outra, aqui no Brasil, Voz da Verdade, Igreja Voz da Verdade, que tem um grupo musical, uma banda com o mesmo nome, e sutilmente eles colocam suas heresias nas letras das suas músicas. Outra é a Igreja Local. Igreja Local. E mais uma, a Igreja Apostólica, que produz o jornal Árvore da Vida, trabalhou muito com vendinhas de livros, você é abordado por eles no estacionamento de um supermercado, de um shopping center, eu quero orar por você, e depois de orar lhe oferece os livrinhos e tudo mais e tal. Tá? A Igreja Apostólica, certo? Bom, mais uma vez podemos falar sobre essa ideia da Trindade. Alguém já disse, um servo do Senhor, cientista, pesquisador, que já dorme no Senhor, agora, ano de 2024, dormiu no Senhor, porque a gente passa para o Senhor quando a gente se converte. Deixa o mundo vir para Jesus, então passamos para o Senhor. Quando o crente morre, ele dormiu no Senhor. E esse amado irmão dormiu no Senhor, ele falava muito sobre o criacionismo e sobre a assinatura de Deus em toda a criação. Para mostrar que em todo lugar você vê o 3 em 1, porque Deus deixou a marca na criação, em tudo que faz parte da vida humana, em todo o universo. Citando só algumas coisas aqui, algumas coisas. Como é que se divide as 24 horas do dia de forma mais simples? Em 3 partes: manhã, tarde e noite. Tá aí, 3 em 1. O tempo mais corriqueiro que a gente observa o tempo todo, olha para o relógio, quer saber a hora, esse tempo é dividido em hora, minutos e segundos. De novo, 3 em 1. Quais os tempos? Os tempos do verbo, por exemplo, os tempos do verbo passado, presente e futuro. Quando se fala de datas, como é que se escreve data? Dia, mês e ano. De novo, 3 em 1. Quando se fala em temperatura, quais são as principais formas de se expressar falando de temperatura? Nós falamos de quente, frio e gelado. Os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quando nós observamos os céus, o que nos vem à mente de forma mais singela também? Sol, lua e estrelas, embora se coloque o Sol em categoria também de estrela, mas empiricamente se fala assim: Sol, lua e estrelas. Qual é a formação da família original, como Deus planejou? Pai, mãe e filhos, de novo 3 em 1, formando uma família. O que é o básico para o ser humano viver? O que ele precisa? O básico para qualquer ser humano viver? Ele precisa comer, beber e respirar. Essas 3 coisinhas. Então, o tempo todo, essa ideia de 3 em 1 está presente, porque o Deus Criador colocou a sua marca, a sua assinatura em toda a criação. E aí você pode depois falar sobre átomos, sobre biologia, em tudo que é física, química, tudo que você for tratar, observar, você vai encontrar a assinatura do Deus Criador, tá? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por fim, quando terminamos o culto, nós impetramos uma bênção, o pastor impetra uma bênção, que está na Bíblia Sagrada, chamada de bênção apostólica, está na carta de Paulo aos Coríntios, e nós dizemos:
A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Pai, Filho e Espírito Santo, presente também na bênção apostólica. Quando a gente vai orar pelo enfermo, apóstolo Tiago diz, vai lá e vai ungir. Naquele momento ali, nós oramos ao Pai em nome de Jesus e aplicamos o óleo, a unção que simboliza o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, presente, agindo na cura do enfermo. Então, meu amado irmão, o unicismo está aí com suas heresias. É claro que, quando tratamos de outros assuntos, já que a maioria delas se dizem pentecostais, eles creem nos dons, no batismo do Espírito Santo e tudo como qualquer pentecostal clássico. Todavia, quando se trata dessa parte de falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da triunidade divina, aí eles divergem totalmente. Tenhamos cuidado com o que nós estamos lendo, com o que nós estamos cantando, com o que nós estamos trazendo para nos alimentarmos, ou livros, ou vídeos na internet, aqui mesmo no YouTube. Analise direitinho e tenha sempre a Bíblia perto de você. E não esqueça da regra, o que a Bíblia diz, eu digo. O que a Bíblia não diz, eu não digo. Onde a Bíblia para, eu também paro. Fora disso aí, são especulações, achismos e heresias. Que o Senhor te abençoe. Obrigado pelo carinho de chegar até aqui. Se você veio até aqui, curta, compartilhe aí esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Agora que nós passamos de 1000 inscritos, eu já agradeço de coração a cada um. Que Deus os abençoe, uma ótima escola dominical, que a graça de Deus nunca vos falte e a gente se vê no próximo vídeo, em nome de Jesus.